Olá, tudo bem? Projetando um sistema de combate a incêndio do absoluto zero é o que nós vamos aprender nessa série de vídeos que inicia agora, onde nós vamos desde o enquadramento da edificação na legislação, vamos descobrir quais as medidas preventivas ou protetivas deveremos projetar para esse empreendimento e finalmente vamos projetar cada uma das medidas e de bônus no final eu ainda vou te dar todo o material que nós estamos utilizando nessa série de vídeos, como o modelo de exemplo do projeto, os blocos de AutoCAD, a legislação e também as normas que aqui vamos utilizar durante essa série de vídeos. Eu me chamo Paulo Borges, eu sou engenheiro, trabalho com projetos e esse é o canal Projetista Dominante, onde nós postamos toda semana conteúdo exclusivo sobre projeto de sistema de combate a incêndio, para ajudar você a já começar a ganhar dinheiro hoje mesmo com o projeto de sistema de combate a incêndio. Esse mercado, afinal de contas, tem uma demanda gigantesca e pouquíssimos profissionais dominam. Portanto, se você é novo nesse canal, já assina o canal e já dá um like nesse vídeo, que eu sei que vai ser fundamental para você começar a ganhar dinheiro com o projeto de sistema de incêndio, ok? Então vamos para a tela e vamos dar início ao nosso projeto. Vamos lá. Muito bem, já na tela do meu computador aqui, nesse primeiro vídeo, nós vamos então classificar a nossa edificação, fazendo enquadramento dela na legislação e vamos descobrir quais são as medidas que nós devemos projetar para essa edificação específica desse exemplo. E aí, a partir do próximo vídeo, vamos começar a projetar cada uma delas. Bom, para isso, nós vamos utilizar a legislação do Estado de São Paulo, ou o decreto estadual do Estado de São Paulo, que trata do sistema de combate a incêndio. Você vai usar, no caso, a legislação do seu estado, ok? Nós vamos usar como exemplo tanto a legislação de São Paulo quanto as normas, que são as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro de São Paulo, ok? Então vamos lá. Estou aqui com um projeto na minha frente, com um projeto arquitetônico, né? Um desenho arquitetônico, onde eu recebi esse desenho arquitetônico e eu preciso então projetar o meu sistema de incêndio em cima desse arquitetônico, tá? Então qual é o passo aqui? Basicamente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, como eu falei, ter que enquadrar essa edificação na legislação. E como é que a gente faz isso? Bom, eu vou abrir lá o decreto do Estado de São Paulo, que no caso é esse aqui, ó, e o 63911 de dezembro de 2018. Aí eu vou aqui no anexo A desse decreto, ok? Onde eu tenho algumas tabelas nesse anexo. Dentre elas eu tenho a primeira tabela aqui, ó, tabela 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou verificar agora o enquadramento da minha edificação. Para isso, eu vou abrir aqui um bloco de notas e eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o roteiro aqui do projeto. Primeiro passo, né, que seria o passo 1, é justamente nós fazermos o enquadramento da edificação no decreto. Você vai fazer classificação no decreto do seu estado, conforme já falei. Bom, primeiro passo, dentro do passo 1, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar, né, ou enquadrar conforme a ocupação do estabelecimento ou da edificação ou área de risco, no nosso caso que é uma edificação, tá? Então, ocupação do estabelecimento ou ocupação da edificação, fica melhor assim, tudo bem? Então vamos lá, como é que eu classifico no decreto a minha edificação pela ocupação? Bom, o que ocorre é o seguinte, né? Que esse meu projeto arquitetônico ele é referente a uma edificação administrativa dentro de uma área industrial, ok? Então eu tenho lá uma área industrial de mineração, tá? E dentro dessa área industrial existem vários prédios administrativos. Dentre eles, eu tenho esse prédio aqui, onde eu tenho ferramentaria, onde eu tenho sala de reunião, onde eu vou ter sala de engenheiros, eu vou ter também sala da gerência diária, ok? E etc. Né? Então, vários ambientes tipicamente administrativos dentro dessa edificação. Logo, eu tenho uma edificação com atividade administrativa ou de escritório. O que a gente vai fazer, então? Nós vamos ter que ir aqui no decreto, nessa tabela 01, né, tabela 1 do anexo A, eu vou verificar que essa tabela, ela me dá justamente a classificação da edificação segundo a ocupação. Bom, onde na primeira coluna eu tenho grupo, na segunda coluna eu tenho a ocupação em si, na terceira eu tenho a divisão. Aí o que é que vai acontecer? No grupo B de hospedagem eu teria hotéis assemelhados, eu teria hotéis residenciais e assim por diante. Mas no nosso caso não vai se enquadrar
nem no A, nem no B, nem no C. Nós temos um escritório administrativo ou técnico, né? Ou seja, nós temos um local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios. Logo, eu vou enquadrar a minha edificação como o grupo ou a divisão D1, D de dado, né? Onde eu tenho a ocupação tipo serviço profissional, aonde o meu grupo é o chamado D. Então, eu tenho uma ocupação dita D1, D de dado. Então, eu vou aqui no meu bloco de notas e eu já classifiquei conforme a ocupação, onde eu tenho que a minha edificação ela é tipo D1, de escritórios, né, profissionais, tá ok? Então, já fiz minha classificação segundo a ocupação. Agora eu vou para o próximo passo. Qual seria o próximo passo? Classificar a edificação conforme o risco. Qual é o risco dessa edificação? Para isso, eu preciso verificar a chamada carga de incêndio da edificação ou do estabelecimento. O que seria a carga de incêndio? Carga de incêndio é tudo que tem potencial de queimar, né? Potencial de liberar caloria numa queima completa. Onde eu tenho aqui todos os materiais de acabamento, onde eu tenho móveis, tudo que tiver de material combustível, né, vai representar para mim a carga de incêndio. E ela pode ser medida em megajoules por metro quadrado. Então, logo eu tenho uma carga de incêndio específica. E como é que eu vou descobrir a carga de incêndio da minha edificação? Bom, uma vez que eu já tenho qual é a ocupação, que é dita D1, eu vou abrir uma norma específica, que é a chamada IT14, ou Instrução Técnica de número 14 do Estado de São Paulo, onde o anexo A vai me dar uma tabela e através dela eu vou descobrir qual é a carga de incêndio do meu estabelecimento. Bom, na última coluna nós vamos ter aqui a coluna da carga de incêndio específica, medido em megajoules por metro quadrado. No nosso caso, nós vamos ter uma edificação tipo serviço profissionais, né, pessoais ou técnicos, conforme nós descobrimos a nossa edificação tipo D1, ok? Então, voltando aqui na nossa IT14, nós vamos ter que, para serviços profissionais, eu tenho escritório, que é o nosso caso, ok? Escritório, que é o tipo D1, conforme já classificamos. E para edificação tipo D1, eu tenho que a carga de incêndio específica é de 700 megajoules por metro quadrado. Que beleza, hein? Veja que interessante. Então, eu descobri aqui que a minha carga de incêndio deu o quê? 700 megajoules por metro quadrado, carga de incêndio específica. Feito isso, eu preciso descobrir agora se essa carga de incêndio representa um risco baixo, um risco médio ou um risco alto. E quem é que vai me dizer isso? Justamente o decreto novamente. Então, voltamos ao decreto, eu vou agora em uma outra tabela também do anexo A, onde essa tabela é justamente a tabela 3, onde ela diz que, né, classificação das edificações e áreas de risco quanto à carga de incêndio. Então, no nosso caso, nós vamos ter, né, uma carga de incêndio enquadrada entre 300 e 1.200 megajoules por metro quadrado. Então, as edificações que se enquadram entre 300 e 1.200 megajoules por metro quadrado, que é o nosso caso, que deu 700, nós vamos ter que nosso risco é médio. Então, nós temos o risco médio. O potencial de risco, ele é médio. Logo, nós vamos ter risco médio. Pronto. Vamos para o próximo passo do enquadramento da edificação, onde nós vamos descobrir agora a altura da edificação, né? Então, vamos classificar quanto à altura. E o que seria, basicamente, classificar quanto à altura? Bom, voltando no meu desenho arquitetônico, eu vou ter que o meu desenho arquitetônico ele já vai me mostrar aí ou a planta da fachada, né, ou então um corte, uma seção, uma elevação, e através dessa planta é que eu vou descobrir a altura da edificação. Então vamos lá. No meu caso, essa edificação, eu não estou trabalhando com corte dela, ok? Não estou trabalhando com corte, porém, né, eu tenho aqui um pavimento superior e eu tenho um pavimento térreo. Logo,
uma edificação de 2 pavimentos apenas. Aqui nós vamos ter que buscar o conceito de altura. A legislação diz que o conceito de altura é o mesmo que o conceito de altura descendente da edificação, que consiste basicamente entre o nível 0 ou o nível de descarga da edificação, né, para onde as pessoas vão conseguir sair da edificação em caso de sinistro, e a altura do piso do último pavimento habitável. Basicamente isso. Então, o que nós vamos ter, né, que o piso do último pavimento habitável, né, seria o piso do pavimento superior, ok? Logo, se nós temos uma edificação com pé direito de 3 metros, é justamente 3 metros a altura da minha edificação. Logo, eu tenho que a altura deu quanto? Deu 3 metros de altura. E voltando no decreto, eu vou descobrir que tipo de edificação, que tipo de classificação é essa, conforme a altura. Bom, para isso vamos na tabela 2, onde na tabela 2 nós temos o seguinte, né? Onde nós temos que a altura, um pavimento, e a altura abaixo de 6 metros. Então o nosso se enquadrou aqui numa altura abaixo de 6 metros, que é dita edificação baixa. Tá aqui, ó. Edificação baixa, logo tipo 2. Então eu vou aqui, volto aqui, e eu vou colocar que ela é tipo 2. Beleza? Veja que interessante. Já classificamos quanto à ocupação da edificação, quanto ao risco e quanto à altura. Agora vamos para o último passo, que é basicamente classificar conforme a área de risco da edificação. Como é que eu descubro isso? A área de risco é tudo que é coberto na edificação, ok? Então, se os pavimentos são cobertos, lá eu tenho a área de risco. Para eu calcular a área de risco, eu vou aqui na edificação, né, com o comando de área aqui, ó, AA, ok? Digitei AA e dei Enter. Aí eu vou aqui nesse ponto, né, que é a área interna no caso, e eu vou clicar aqui, e aí eu fecho aqui a área, olha. Fecho aqui a área, dou um Enter, e veja que aqui embaixo eu já tenho, né, qual é a minha área, onde eu tive aqui uma área de 444 metros quadrados, né? Arredondando aqui, deu 445 por pavimento. Como eu tenho 2 pavimentos, então eu tenho o quê? Né? 890 metros quadrados. Essa foi a área de risco da minha edificação. Então, 890 metros quadrados foi a área de risco da minha edificação. Veja que interessante. Já consegui classificar a minha edificação, enquadrar a minha edificação na legislação. E agora eu preciso descobrir quais são as medidas preventivas ou as medidas protetivas que eu preciso projetar para essa edificação. Então esse seria o passo #2. E como é que eu faço isso? Muito simples, também em função do próprio decreto. Então nós vamos no decreto e nós vamos agora em uma outra tabela do decreto. Para nós descobrirmos quais medidas temos que projetar para essa edificação, eu precisei basicamente fazer esse enquadramento e descobrir essas variáveis aqui, ok? Descobrir esses parâmetros para eu poder, então, verificar quais são as medidas que eu preciso, de fato, projetar para a minha edificação. Logo, com esses dados, você já tem dados suficientes para seguir no seu projeto. Então, vamos em frente. Bom, então eu volto no meu anexo A do meu decreto, e aí é que eu vou na tabela 5, onde a tabela 5 me fala o seguinte: edificações com áreas menor ou igual a 750 metros quadrados, se a minha edificação estiver dentro desse quesito aqui, fechar esse quesito, eu posso utilizar essa tabela e encontrar aqui na primeira coluna, né, em amarelo, onde eu tenho as medidas de segurança contra incêndio, e aqui nas demais colunas eu vou ter a ocupação da minha edificação, tá? Então veja bem, se nós fôssemos utilizar essa tabela, que não é o caso, porque a nossa tabela aqui, a nossa área não se enquadra, ela é maior, tá? Se nós fôssemos utilizar essa tabela, é simplesmente, né, cruzar aqui essa coluna com essa linha, né? Coluna com as linhas, e vou descobrindo as medidas que eu tenho que projetar. Então, essa tabela não poderá ser usada por nós, porque a nossa área é maior do que 750 metros quadrados. Então, prossigamos, aonde eu vou encontrar uma outra tabela, né, tabela 6, que eu também não vou poder utilizar, porque ela é apenas para ocupações do grupo A, ou grupo residencial. Portanto,
dentre essas várias tabelas, eu vou encontrar uma que eu vou poder utilizar para a minha edificação tipo D e que contemple a área que eu estou projetando. Então vamos lá, edificações tipo C, e aqui eu vou ter edificação tipo D, com a área superior a 750 metros quadrados. Opa, me enquadrei quanto à área nessa tabela. Ou a altura superior a 12 metros, ou seja, a minha altura é inferior a 12 metros, porém a minha área é superior, logo eu me enquadrei no quesito dessa tabela. Então eu pego essa tabela aqui, aí é simples, aqui eu tenho as medidas, na coluna primeira aqui em amarelo, e aqui eu tenho, né, a ocupação, que vai ser D1, D2 e assim por diante. Logo a minha ocupação está aqui dentro, porque ela é D1. E nas demais colunas, eu vou ter basicamente a altura da edificação. Okay? Perceba então que para o nosso caso, nós temos uma altura menor do que 6 metros. Logo eu vou usar essa coluna, né, e vou cruzar essa coluna com cada uma dessas linhas, tudo bem? Então vamos lá. Bom, para eu verificar se eu preciso acesso à viatura, eu vou cruzar, né, essa linha e vou até a coluna da altura aqui, menos 6, ok? Então eu percebi que eu tenho que projetar sim, tenho que apresentar, né, acesso a viaturas, a edificação. Também segurança estrutural contra incêndio, sim. Compartimentação horizontal ou de áreas, sim, também. Porém tem um ponto aqui, ó, nós temos um número aqui, um expoentezinho, né, onde ele representa para mim uma nota específica sobre esse item. Logo eu vou aqui embaixo e eu vou ver que nota é essa aqui, olha. Nota 1 pode ser substituído por sistema de chuveiro automático, ou seja, então a compartimentação horizontal ou vertical, né, eu sou obrigado a apresentar no projeto, porém eu posso substituir pelo projeto de sistema de chuveiro automático, tudo bem? Bom, compartimentação vertical, eu preciso projetar? Não. Toda vez que eu tenho tracinho, eu não preciso projetar, tá? Controle de material e acabamento? Sim. Saída de emergência? Sim. Gerenciamento de risco de incêndio? Não. Brigada de incêndio? Sim. Porém, isso aqui vai ser apresentado só na vistoria, tá? Iluminação de emergência também, tenho que projetar. Detecção de incêndio? Não. E hidrante e mangotinho. Então, basicamente, são essas as medidas que eu preciso projetar ou apresentar, né, aqui no projeto dessa minha edificação aqui, tudo bem? Eu descobri as medidas, então eu vou aqui agora, né, e aí eu vou escrever cada uma das medidas que eu preciso projetar. Logo eu vou ter aqui, né, saída de emergência, onde eu vou ter alarme e controle de materiais e acabamento. Então são essas medidas que eu preciso projetar para minha edificação, ok? Então a partir do próximo vídeo vamos começar efetivamente projetar cada uma das edificações. Embaixo desse vídeo tem o link para você baixar o material que estamos utilizando nessa série de vídeos. Se o vídeo ajudou você, dá um like no vídeo e se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço!